Imagine isto, um produto tão furtivo e poderoso que arrecada bilhões sem nunca ser tocado ou visto. Um produto tão entrelaçado na sua vida diária que você o está comprando sem sequer perceber. O que é esta coisa misteriosa? É a dívida. E não é apenas um termo financeiro chato, foi cuidadosamente moldado na criação mais lucrativa da história humana. A dívida financiou guerras, derrubou impérios poderosos, aprisionou nações inteiras e silenciosamente sugou a riqueza de pessoas comuns como você e eu. Mas aqui está o pulo do gato. Se você perguntar para a maioria das pessoas como é que a dívida começou, quem está por trás dela ou porque é que ela domina nosso mundo, elas apenas darão os ombros. Hoje vamos mergulhar na história oculta da dívida, um conto de dinheiro, poder e controle que vem moldando a humanidade há milhares de anos. Prepare-se porque isto não é só sobre números, é sobre como o mundo realmente funciona. Em sua essência, a dívida é simples, é uma promessa. Você pega algo agora e concorda em pagar por isso depois. Parece inofensivo, não é? Mas é aqui que fica complicado, são os juros. Quando você pega emprestado, não devolve apenas o que pegou, você paga um extra. Esse extra é lucro puro para o credor. É como transformar o seu futuro em uma máquina de dinheiro para outra pessoa. Lá nos tempos antigos, as pessoas sabiam que isso poderia ser perigoso. Na Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações do mundo, eles registavam dívidas em tábuas de argila. Mas eles também tinham uma válvula de segurança chamada jubileus de dívida, onde os líderes cancelavam dívidas de tempos em tempos. Porquê? Porque eles viam o que acontecia quando muitas pessoas ficavam presas devendo dinheiro. A sociedade começava a desmoronar. Até na Bíblia hebraica há uma regra para perdoar dívidas a cada 50 anos. A mensagem era clara. A dívida poderia aprisionar pessoas, até comunidades inteiras, se não fosse controlada. Mas com o passar do tempo, as coisas mudaram. Em vez de pagar a dívida, os poderosos descobriram como usá-la como arma. Na Europa medieval, a Igreja Católica dizia que cobrar juros altos, chamado de usura, era pecado. Ainda assim, comerciantes e banqueiros espertos encontraram brechas. Eles disfarçaram empréstimos como acordos comerciais ou inventavam esquemas de crédito complicados que não pareciam empréstimos de jeito nenhum. Quando chegou o Renascimento, famílias bancárias como os Médici em Florença não eram apenas ricas, elas comandavam o jogo. Elas emprestavam dinheiro a reis, papas e comerciantes e em troca não recebiam apenas dinheiro, ganhavam influência. A dívida não era mais só sobre dinheiro, era uma ferramenta de poder. O jogo realmente evoluiu no século XVII com algo chamado de dívida estatal. Quando a República Holandesa lutava para se libertar da Espanha, eles precisavam de dinheiro rápido. Qual foi a solução deles? Vender títulos para cidadãos comuns. Basicamente, as pessoas podiam emprestar dinheiro ao governo, receber juros e até negociar esses títulos como se fossem propriedade. Isto foi enorme. As guerras não precisavam mais de parar quando o rei ficava sem ouro. Agora eles podiam pegar emprestado contra o futuro e continuar lutando. Os holandeses dominaram essa ideia e logo a Inglaterra entrou também no jogo. Em 1694, o Banco de Inglaterra nasceu, tornando a dívida nacional algo permanente. Em vez de pegar emprestado de credores aleatórios, o governo trabalhava por meio de um banco central que imprimia dinheiro baseado nesses empréstimos. Pela primeira vez, um país não pegava emprestado apenas em crise. Vivia de dívida, rolando-a ano após ano. E os banqueiros que lidavam com isso? Eles se tornaram intocáveis, essenciais para o próprio governo. A dívida não era mais só um acordo privado. Era a espinha dorsal de nações inteiras. Os lucros disso eram impressionantes. Emprestar para governos era como um bilhete premiado. Porquê? Porque se um governo te devia dinheiro, eles podiam simplesmente aumentar os impostos para te pagar.
Guerras que teriam falido um rei, isto no passado, agora podiam continuar para sempre. E essas guerras levavam a impérios maiores, novos mercados e, adivinhe, mais chances de criar dívida. Era um ciclo vicioso. Quanto mais os países lutavam, mais pegavam emprestado. Quanto mais pegavam emprestado, mais ricos os credores ficavam. Nos séculos XVIII e XIX, lugares como Londres, Paris e Amsterdã eram o coração das finanças globais. Exércitos se moviam, navios cruzavam oceanos e colónias eram tomadas. Tudo pago com dinheiro emprestado. Mas isso não era só sobre reis e países. Com o início da Revolução Industrial, pessoas comuns também foram arrastadas para a armadilha da dívida. Grandes projetos como ferrovias e fábricas eram construídas com empréstimos e títulos. Trabalhadores eram pagos por empresas que pegavam emprestado para se manter. E então esses mesmos trabalhadores pegavam emprestado para comprar casas, ferramentas e mais tarde coisas do dia a dia. A dívida não era mais só para a elite, estava em todo lugar. No século XX, a dívida se tornou algo que você não usava só para emergências, era um produto vendido para todos. Pense nisto: hipotecas, financiamentos de carro, cartões de crédito, empréstimos estudantis. Todo o sistema de vida moderno te empurra para pegar emprestado. É quase como se você não pudesse viver sem isso. Agora, aqui está a parte furtiva, ou talvez a parte cruel. A dívida não gera dinheiro só uma vez. Toda a vez que você paga juros, está entregando o seu dinheiro suado para outra pessoa. É uma transferência lenta de riqueza de muitos para poucos, acontecendo mês após mês, ano após ano. É diferente comprar uma camisa ou um carro onde você paga uma vez e é seu. A dívida é feita para te manter preso. Uma casa de 200 mil em uma hipoteca de 30 anos pode acabar custando 600 mil ou mais quando você terminar. Um saldo de cartão de crédito que você não consegue pagar cresce mais rápido do que você consegue acompanhar. O que começa como um empréstimo útil vira uma jaula. Então a dívida não é só uma forma de pegar emprestado, é a ideia de negócio mais bem sucedida de todos os tempos. Não precisa de fábrica, não precisa de materiais, só precisa de tempo e da sua promessa de pagar. As pessoas que perceberam isso cedo, como os comerciantes de Amsterdã, os banqueiros em Londres e mais tarde grandes nomes de Wall Street, construíram o mundo financeiro em que vivemos. Esse sistema não apenas lida com a dívida, ele a cria e faz crescer e precisa dela para continuar funcionando. Em meados do século XX, a dívida não era um plano reserva, era o combustível de toda a economia global. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1944, líderes mundiais se reuniram em Bretton Woods para estabelecer novas regras para o dinheiro. Eles criaram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para emprestar a países em dificuldade ou tentando crescer. Parece legal, não é? Mas tinha um porém. A dívida se tornou uma espécie ou uma forma de controle. Países podiam pegar emprestado, mas só se seguissem regras rígidas impostas pelos credores, principalmente os Estados Unidos e a Europa. O FMI dizia a um país para cortar gastos, vender serviços públicos ou mudar toda a economia. A dívida não era só sobre dinheiro, era sobre poder. Nações que pegavam muito emprestado muitas vezes perdiam o controle. As suas decisões não eram mais tomadas em casa, eram feitas em lugares como Washington. Líderes falavam sobre estabilidade e progresso, mas para muitos isso significava apenas dependência. Enquanto isso acontecia no plano global, algo mais silencioso mudava para as pessoas comuns. Após a guerra, os bancos perceberam que podiam vender dívida diretamente para as famílias. A hipoteca se tornou o grande sonho da classe média. Ter uma casa antes era coisa de rico, mas agora milhões podiam fazer isso, se assinassem por 30 anos de pagamentos. Depois vieram os financiamentos de carros, planos de pagamento para móveis e, eventualmente, os cartões de crédito. A dívida virou só mais uma coisa para comprar, comercializada como um refrigerante ou ténis. A mentalidade mudou. Pegar emprestado não era mais vergonhoso, era normal. Compra agora,
pague depois. Virou o lema. Viva hoje, preocupe-se amanhã. Para os bancos, isto foi como achar ouro. Juros de milhões de pessoas somavam lucros enormes e constantes. Governos também gostavam disso. Faziam a economia parecer que estava crescendo, mesmo que os salários das pessoas não estivessem. As empresas adoravam porque as pessoas gastavam dinheiro que não tinham. A dívida se tornou o motor secreto do nosso planeta. E diferente de vender coisas físicas, vender dívida não tinha limites. Você não precisava de minerar nada ou construir nada. Tudo o que precisava era uma assinatura e um contrato. Mas tinha um problema. O sistema ficou viciado em crescer. Os bancos não queriam que você pagasse o seu empréstimo rápido. Queriam que você continuasse devendo, que refinanciasse ou que esticasse o prazo. Quanto mais tempo você estivesse endividado, mais dinheiro eles ganhavam. Os governos descobriram que pegar emprestado era mais fácil do que taxar as pessoas. Os políticos podiam prometer grandes coisas agora e deixar a conta para a próxima geração. Bancos centrais, com o seu poder de imprimir dinheiro, mantinham o jogo funcionando ao garantir que sempre que houvesse dinheiro suficiente para emprestar. A dívida não era mais uma solução temporária. Era a base de tudo. Nos anos 70 e 80, as rachaduras começaram a aparecer. Países da América Latina, África e Ásia tinham pegado enormes quantidades emprestadas, muitas vezes empurradas por bancos ocidentais com dinheiro extra de petróleo. Mas quando as taxas de juros dispararam, graças às decisões do Federal Reserve nos Estados Unidos, esses países não conseguiram acompanhar. Em 1982, o México disse que não podia pagar as suas dívidas e uma crise total estourou. A solução? Mais empréstimos, mas com regras mais duras do FMI e do Banco Mundial. Era uma armadilha. Pega emprestado para sobreviver, depois pega mais para pagar o primeiro empréstimo. De cada vez, esses países perdiam mais o controle. Pessoas comuns sofriam com cortes em serviços, aumentos de preço e falta de empregos, enquanto os credores continuavam cobrando os juros. Em países mais ricos, o mundo financeiro encontrou novas formas de brincar com a dívida. Coisas como hipotecas e financiamentos de carros eram agrupadas em pacotes chamados de títulos e vendidas para investidores pelo mundo. A dívida não era mais só sobre você e o seu banco. Era um produto para negociar. Wall Street parou de focar em fazer coisas reais e começou a inventar produtos de dívida. Essa mudança, chamada de financeirização, fez do crédito a coisa mais importante na economia. O dinheiro que entrava era surreal. Um banco podia fazer um empréstimo, vendê-lo e começar de novo, ganhando taxas a cada passo. Eles diziam que o risco estava distribuído, mas na verdade estava escondido, até explodir. Essa explosão vem em 2008. Trilhões de dólares em títulos lastreados por hipotecas, baseados na ideia que os proprietários nunca deixariam de pagar todos de uma vez, desmoronaram. A dívida tinha ido longe demais e quando quebrou, o mundo inteiro sentiu. Os governos não puniram os bancos que causaram a bagunça, eles os resgataram. Pessoas comuns perderam casas, empregos e as suas economias, enquanto os bancos foram salvos. E depois que acabou, a dívida diminuiu. Não, ela cresceu ainda mais. A crise virou uma desculpa para injetar mais dívida com dinheiro barato e taxas de juros baixas dos bancos centrais. A dívida não era só lucrativa, era necessária. Governos, empresas e famílias, todos dependiam dela. Sem mais empréstimos, tudo desmoronava. Hoje os números são impressionantes. A dívida global ultrapassa os 300 trilhões, mais de 3 vezes o que o mundo produz em um ano. A humanidade nunca deveu tanto a tão poucos. E ainda assim nos dizem que isso é crescimento. Políticos celebram economias crescentes enquanto ignoram que muito disso é só emprestado ao amanhã. A dívida é tão normal agora que nem piscamos. Um jovem assume 50 mil em empréstimos estudantis e isso é chamado de investir no futuro. Uma família assina uma hipoteca de 30, 40 anos por 300 mil e é a casa dos sonhos. Governos pedem emprestado ano após ano e a maioria de nós nem percebe porque a dor não é imediata. A inflação entra de fininho, fazendo o seu dinheiro valer menos enquanto mantém o sistema de dívida vivo. O que parece sucesso muitas vezes é só um castelo de cartas e os lucros da dívida
nunca estiveram tão altos. Bancos ganham dinheiro com juros, mas também construíram um negócio inteiro ao redor de gerenciar dívida, refinanciamento, cobrança, reestruturação. Investidores ficam ricos negociando títulos do governo, apostando se os países podem pagar. Alguns até lucram com nações em dificuldade ou empresas falindo ao comprar as suas dívidas baratas. Agências de classificação de crédito decidem quem consegue pagar fácil e quem paga mais, agindo como guardiões. A dívida não é só um produto, é um mercado gigante onde promessas são compradas, vendidas e espremidas por cada centavo. E qual é a pior parte? A dívida concentra a riqueza. Cada pagamento de juros move dinheiro das pessoas comuns para grandes bancos e fundos. Com o tempo, isso cria desigualdade. Se você tem dinheiro, pode pegar emprestado barato e ficar mais rico. Se não tem, pega emprestado com taxas altas e fica preso. A dívida mostra a divisão entre ricos e pobres, disfarçada de como as coisas simplesmente funcionam. E agora, com conversas sobre moedas digitais geridas por bancos centrais, a dívida está ganhando uma repaginada de alta tecnologia. Imagine dinheiro que você não pode esconder, empréstimos aprovados ou negados por um computador. Juros mudam instantaneamente. Alguns vão chamar isso de progresso, mas a história nos diz o que é eficiente para credores muitas vezes significa menos liberdade para os devedores. Então, qual a lição? A dívida não é neutra. Não é só uma ferramenta útil ou um facto da vida. Foi moldado no produto mais lucrativo de todos os tempos, transformando o seu tempo, os seus sonhos, em dinheiro para outra pessoa. Entender dívidas significa ver que a verdadeira liberdade não vem de um sistema feito para te manter devendo. A riqueza de verdade é escapar da armadilha da dívida, questionar crédito fácil e saber que cada empréstimo é desenhado para lucrar com o seu amanhã. De tábuas de argila antigas a empréstimos digitais de hoje, a história não mudou. A dívida eleva o credor, pesa no devedor e inclina o mundo para quem controla o dinheiro. O truque mais cruel, somos ensinados a chamar isso de progresso, a pensar que pegar emprestado é ganhar. Se isso abrir os seus olhos, por favor, não se esqueça de inscrever-se no canal, esmagar o botão de curtir e de comentar. O meu nome é Rui Ludovino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Amanhã voltarei para mais um vídeo e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.